Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Antes dele começar, as crianças podem se retirar para suas salas, ok? Tem aqui se você quiser, não tomei não. Tá? Obrigado. Ele tá dando uma falhadinha. Bom dia, igreja. A paz de Jesus esteja com todos, amém? Acho que eu vou tirar aqui. Muito bem, iniciamos hoje o curso de verão da IPPI, Salvos pela Graça. Prazer enorme estar com os irmãos, poder ministrar, iniciar, né? Inaugurar esse curso de verão. Espero que seja muito relevante para a igreja, né? Que a gente possa ter um novo momento nesse período agora de férias, né? De recesso, e que a gente entenda profundamente qual é o plano de Deus para nós, qual é o plano de Deus para a nossa salvação e como que tudo isso aconteceu, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Rendel, vou fazer 30 anos, né? Tenho 29 anos, casado com a Lorena. Estamos aqui na IPPI há exatamente um ano, né? Chegamos para cá exatamente um ano, no curso de verão também. Estamos aqui, com a graça de Deus, muito felizes, né? Com essa igreja, com essa comunidade. E hoje tendo a graça também de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus falou no nosso coração. Então, iniciando, falando um pouquinho sobre este livro, né? Que a gente vai estudar aí alguns capítulos durante os próximos encontros, a doutrina Salvos pela Graça, né? A doutrina bíblica da salvação. É o livro do Anthony Hockman. Ele é um pastor, né? Era um pastor, professor também, lecionador do Calvin College Seminary, né? Um seminário de referência nos Estados Unidos, de linha reformada. Ele se formou lá e lecionou lá por muitos anos. Anthony já morreu, já faleceu em 1988. Então esse livro já data já de muito tempo. E foi uma das últimas obras dele em vida. Ele escreveu uma série de livros falando sobre a Bíblia e o futuro, né? E Salvos pela Graça foi um desses últimos livros que ele lança falando sobre essa temática, e ainda no auge dos seus 70 anos escrevendo, estudando, se dedicando ao estudo, se dedicando ao ensino, lá também no Calvin College Seminary, e pela publicação dos seus livros. Então Anthony teve uma grande contribuição na academia e na Igreja de Cristo. E indo agora, né, diretamente para o nosso tema de hoje, Salvos pela Graça, nós faremos da ordem da salvação, ou entendendo o processo da salvação, os capítulos 1 e 2. Enquanto eu estava lendo, estudando também, algumas perguntas começavam a vir na minha mente sobre por que a gente deveria estudar sobre a ordem da salvação, por que a gente deveria estudar sobre esse processo da salvação. Provavelmente você que está aqui nessa manhã já teve encontro com Cristo, já teve uma experiência com Cristo, reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, mas nunca parou para refletir em como que tudo isso aconteceu. Talvez você teve essa experiência, foi profunda, foi marcante, mas você não parou para raciocinar, para refletir em como que tudo isso pode ter acontecido, ou em qual momento você está vivendo agora, qual é o propósito que você está tendo agora. Então, entender a salvação como um processo é importante para nós, como cristãos, vivemos em propósito. É entender que agora você foi salvo por Jesus, e ser salvo por Jesus não é simplesmente como você ganhar um ingresso, ganhar um bilhete de passagem, garantindo a sua entrada no céu. Então pronto, aceitei Jesus, levantei a minha mão, agora já ganhei o bilhete para o trem que vai para o céu, e está tudo certo. Agora é viver a vida, conquistar as minhas coisas, realizar o que eu preciso realizar, e esperar a morte chegar ou Jesus voltar, e pronto. Às vezes a gente pode ter essa consciência assim, né, meio rasa sobre a salvação, só que
quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a salvação, na verdade, ela é um processo, que ela acontece de forma contínua até o último dia das nossas vidas e continua na glorificação. Então, sim, nós precisamos entender a ordem e o processo da salvação para nós sabermos qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito como crentes nessa terra e como essa missão continua após sermos alcançados pelo Evangelho. Diante disso, a gente pode fazer algumas perguntas. Por que estudar a salvação? Por que você é salvo? Algumas perguntas podem ser feitas como: você é crente, mas você também falha, que diferença existe de você para mim? Ou então, alguém pode perguntar, quando você fala sobre a salvação, por que eu preciso mudar de vida? Por que eu preciso ser diferente? Por que eu preciso da graça de Deus? Se o que eu consigo, eu quero e eu alcanço com o meu próprio esforço. Então, algumas dessas perguntas podem ser feitas, talvez você esteja fazendo essas perguntas, ou alguém próximo a você, que você está tentando compartilhar o Evangelho, te faz essas perguntas: olha, para que eu preciso disso? Por que eu preciso da graça de Deus? Para que eu preciso mudar? Mudar de quê? Minha vida é boa, tranquila, perfeita, não está faltando nada para mim. E você? Você fala que é crente aí, você fala que tem Jesus, mas você é igualzinho a mim? Não muda nada? Não estou vendo uma auréola na sua cabeça? Você não tem asas de anjo, você não voa, você não faz nada? Para que eu tenho que ser crente? Para que eu tenho que aceitar Jesus? Então, entender o processo da salvação, entender o porquê nós somos salvos, para que nós somos salvos, responde a esses questionamentos, tiram essas dúvidas do nosso coração, e assim como a palavra vai nos dizer, nos ajuda a estar prontos, estar aptos a responder a tudo que nos questionam, a responder aquilo que nos questionam sobre a razão da nossa fé. Então, entendendo um pouco sobre o que é a soteriologia, ou a doutrina da salvação, ela vem justamente dessa palavra soteriologia, que é o estudo da salvação, é o estudo sistemático da doutrina da salvação, que não compreende apenas o plano e o processo da salvação, mas também as suas consequências e as suas bênçãos que existem nela, que estão contidas nela para o crente. Então, o processo da salvação não é simplesmente aquele ato específico, aquele dia específico que aconteceu, que você se encontrou com Jesus e você sentiu algo diferente, você viu a sua vida ser transformada, mas ela também abrange as consequências dessa salvação, os resultados, o fruto dessa salvação. Tudo isso compreende a doutrina bíblica da salvação. Para a gente poder entrar, então, nessa temática, a gente precisa entender primeiramente alguns pré-requisitos, e um desses pré-requisitos é que nós vamos estudar aqui, ou estamos estudando a doutrina da salvação na vertente cristã, evangélica, reformada. E dentro da visão cristã, evangélica, reformada, nós temos esses 5 pré-requisitos que nós precisamos ter em mente, decorados, cientes. A primeira delas é que a salvação é uma obra realizada por Deus e por sua graça. É uma obra divina. É uma obra que inicia, sim, no coração de Deus. Inicia no plano de Deus, e não no seu coração, e não na sua vontade, mas na soberana vontade de Deus. A segunda coisa é que, consequente a isso, não existe mérito humano. O homem não tem mérito por tal acontecimento, até mesmo nas suas escolhas. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, dizer que eu sou salvo por Cristo, porque eu deixei minha vida para trás, porque eu deixei as coisas para trás, eu tomei essa decisão, e agora eu tenho a salvação em Cristo, agora eu sou uma pessoa boa, agora eu sou uma pessoa santa. Não existe lugar para mérito humano. Não existe. Em terceiro lugar, a salvação é particular e seletiva. Por mais que todos devam ouvir esse convite, por mais que todos devam entender, ouvir claramente, pontualmente sobre esse convite, recebê-lo, mas nem todos vão aceitá-lo. Nem todos vão recebê-los por completo. Porque sim, Deus escolhe
e Deus salva alguns, como aquela parábola do semeador. A semente ela cai em diversos solos diferentes, diversificados, mas somente um desses solos é um solo produtivo, é um solo que a semente de fato cresce, germina e dá frutos. Em quarto lugar, a salvação é eficaz, pois quem de fato a recebe, não a perde. Então, perder salvação, deixar de ser crente, não entra nesse conhecimento, não entra no que nós cremos como fé reformada, não entra no que nós cremos como fé bíblica. Porque uma vez que você é salvo para sempre. E Deus há de prover livramento, Deus há de prover a proteção, Deus há de prover até mesmo as obras que você irá praticar, tudo aquilo que você irá fazer, Ele há de prover conhecimento, capacidade, discernimento, porque ela é eficaz, ela é boa, ela é perfeita. E isso também nos ajuda a entender o quinto, que é a aplicação da salvação na vida da igreja. Porque por mais que ela se revele por meio de obras, por meio de atos, de ações práticas, que é o fruto do Espírito, precisa existir um resultado, né? Precisa existir uma ação prática. Não é só simplesmente eu botar um selo, uma sarça verde aqui na minha testa, falar que eu sou presbiteriano e está tudo certo. Não, precisa existir sim atitudes práticas, movimentos diferentes, vida transformada, mas até essas atitudes, essas obras, essas ações são obra do Espírito Santo. Porque não existe mérito humano. Não existe espaço para nós nos gloriarmos naquilo que nós estamos fazendo, nas obras que nós fazemos, em tudo aquilo que a igreja pode fazer, em quão generosa a igreja pode fazer. Tudo vem de Deus, tudo vem de Cristo, tudo vem do Espírito. Amém? Meus irmãos, se alguém quiser fazer alguma colaboração, o Mateus vai levar o microfone até você, beleza? Não é para ser um monólogo, não, é para a gente ter uma participação aqui, não só para perguntas, mas de contribuição também, tá bom? Agora, quando nós falamos esses 5 pontos, às vezes vem algumas questões para a gente entender, que é justamente esse dilema, né, ou um pouco desse paradoxo que é a relação entre a soberana vontade de Deus e a responsabilidade do homem. A gente chama esse processo de Deus agindo em nossas vidas e ao mesmo tempo nós colocando isso em prática, realizando isso como prática nas nossas obras, naquilo que nós podemos fazer, de misteriosa cooperação. Então lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, alguém pode ler o texto de forma completa? Só coloquei ali a primeira parte. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então perceba que existe um processo de cooperação. Deus realiza o seu querer, a sua vontade, em nós, de forma soberana, sim. Porém, Paulo nos chama aqui para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, existe aqui um processo de cooperação e responsabilidade de nossa parte. Entendendo que você foi salvo, você foi alcançado, porém, existe responsabilidade sobre você, existe responsabilidade sobre o indivíduo de desenvolver essa salvação, de se aprofundar no mistério da salvação, desenvolver aquilo que Jesus desenvolveu, aquilo que Jesus fez, você também fazê-lo. Mateus, ali o Daniel. Eu não sei qual a intenção eu não li o livro, eu não sei qual a intenção do autor em si, né? Mas eu de criança, desde adolescente, nas minhas aulas de catecúmenos,
eu tenho aprendido assim que a salvação é um ato só e a santificação é um processo de desenvolvimento, tá? Então, assim, uma vez que nós somos salvos, já foi um ato realizado por Deus e a partir daí nós vamos desenvolver a salvação através da santificação, né? Nós vamos nos aperfeiçoando. É só uma colocação, mas assim, eu não estou querendo polemizar nem nada, não, tá bom? É o que eu né, aprendi assim desde sempre, né? Sim, mas é exatamente isso, exatamente isso. A gente vai entrar nos detalhes aqui logo mais para frente, mas a ideia é exatamente essa. Existe um ato específico, existe um ato único que a gente vai chamar aqui, mas na parte da santificação existe progresso, existe constância, desenvolvimento, como o Paulo está falando aqui, né? Em sequência a isso, a gente entende um paradoxo, que é justamente a vontade soberana de Deus versus a responsabilidade humana, ou junto com a responsabilidade humana. A gente tem alguns versículos que deixam muito claro aquilo que envolve a soberania de Deus, como Provérbios 21:1. Alguém pode abrir? Provérbios 21, versículo 1. Efésios 1, versículo 11, outra pessoa. E Romanos capítulo 9, versículo 21. Já vou pedir também para se preparar outras 3 pessoas. João 3,36. Evangelho de João 3, versículo 36. Mateus 16, 27 e Apocalipse 22, 12. Pode. Então, o primeiro que achou Provérbios 21, versículo 1. Vamos ler. Provérbios 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Perfeito. Então, os reis, os maiores reis que já existiram, os maiores imperadores que já existiram, todos eles estiveram debaixo da poderosa mão de Deus. Não existe autoridade tamanha na face da terra que possa superar o desejo e a vontade de Deus. Os reis estão sob o seu domínio, debaixo do seu juízo. Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Perfeito. Então, o processo de salvação, o processo de sermos achados por Jesus é um processo de escolha, de predestinação, uma escolha eterna de Deus. Não está no plano cronológico humano, não está aqui onde tudo se começa, se continua e se termina. Não, ele está no processo eterno, onde não existe início, nem meio, nem fim. Mas nós fomos escolhidos, predestinados no plano eterno de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Perfeito. Nesse capítulo 9, Paulo fala sobre as pessoas que são escolhidas para a desonra, escolhidas para a honra, né? Ele cita Jacó e Esaú e outras citações. É isso mesmo, gente? Eu estou enganado? Alguém me corrige aqui? Sim, é isso mesmo? Aprovado? Então, Paulo fala sobre isso, de que sim, existem pessoas que são destinadas à desonra e outras que são destinadas à honra. Por quê? Pela soberana vontade de Deus. Você pode, às vezes, ficar incomodado com isso, ser difícil para você entender, mas não pode ser difícil para você entender de que existe sim um Deus soberano e de que a vontade dele é soberana. Ele é o Criador do universo, ele é o Criador da terra, ele é o seu Criador. Por que este Criador não teria direito sobre a massa? Por que o oleiro não teria direito sobre a massa, como Paulo vai dizer? Agora, sobre a responsabilidade humana, João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Perfeito. Recai a responsabilidade sobre o homem. Você precisa crer
Você precisa acreditar de que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Seja a responsabilidade humana, mais uma vez, segundo as suas obras, porque essas obras precisam testificar uma salvação que já aconteceu. Senão não faz sentido, senão não fecha a conta. E por último, Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mais uma vez, para retribuir a cada um segundo as suas obras, os seus feitos. É um resultado, é uma ação prática. E também existem duas passagens onde a gente vê uma relação mútua da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Lucas 22, 22, alguém abre para a gente. E Atos 2, versículo 23. Estou botando o Mateus para suar, para poder levar os microfones. Vamos lá, Mateus. Lucas capítulo 22, versículo 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Muito parecido com esse, Atos 2, versículo 23. Sendo que entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Perfeito. Então, perceba que Jesus, e aí depois Paulo, no seu discurso em Atos 2, Paulo não, fala sobre justamente esse momento em que Jesus é entregue para ser, e cumprindo um propósito eterno, cumprindo o propósito de Deus, alguém é escolhido para ser o traidor. Cumprindo o propósito de Deus, algumas pessoas são escolhidas para serem aqueles que vão massacrar, aqueles que vão punir, aqueles que vão crucificar. E sim, isso é propósito eterno, é propósito de Deus. Também é responsabilidade humana, porque o traidor receberia o castigo. Os malfeitores, aqueles que puniram Jesus, que maltrataram e o mataram, também receberão o castigo determinado, devido, pelo que cometeram, apesar de estarem realizando a vontade de Deus. Então, é um processo que acontece de forma mútua, de forma ordenada. E mesmo entendendo que esse processo acontece de forma paralela, ordenada, mútua, ainda pode ficar uma formiguinha na nossa cabeça, uma pulguinha atrás da orelha, de ter uma dificuldade de entender isso, porque realmente é difícil. É difícil. Mas eu vou dizer que realmente precisa ser difícil. Precisa ser complexo. Precisa existir algumas inconsequências lógicas ou inconsistências lógicas, porque nós estamos falando da soberana vontade de Deus. Nós não estamos falando de uma teoria científica que é difícil de compreender, mas se você se aprofundar no estudo e no conhecimento, você pode chegar ao conhecimento. Nós não estamos falando de um conhecimento que é possível. Nós estamos falando de um conhecimento que é eterno, que é soberano, que está acima do universo. Então nós nunca vamos ter a capacidade de entender de forma completa como, por quê e para que Deus faz as coisas do jeito que faz. Não cabe na nossa cabecinha, não cabe na nossa mente, não cabe dentro desse cérebro aqui, porque é Deus, porque é o Criador do universo. Edward Dowie vai dizer, citando João Calvino, dizendo o seguinte: Calvino preferia criar uma teologia que continha muitas inconsistências lógicas, em vez de optar por um todo racionalmente coerente. Clareza de temas individuais, incompreensibilidade das suas inter-relações. Essa é a marca registrada da teologia de Calvino. Então Calvino preferia muito mais ir pela via de escrever, registrar conhecimentos que às vezes não fazem tanto sentido lógico, tanto sentido óbvio, mas preferia ser pontualmente bíblico,
pontualmente guiado pelas Escrituras. Porque, em algum momento, de fato, nós vamos olhar para as Escrituras, para o plano de Deus, e vai falar, cara, mas por quê? Mas por que Deus quis assim? Mas por que Deus não fez assim ao invés de fazer assim? Por que Deus deixou Adão pecar ao invés de ele fazer tudo bonitinho, tudo perfeito? Por que isso? Por que aquilo? Muitas vezes não faz sentido, muitas vezes não parece lógico, mas nós precisamos de ver isso como também vontade de Deus, como também soberana vontade de Deus, soberana graça de Deus, porque é um mistério profundo, é um mistério imenso, que está distante do nosso conhecimento, mas que sim, contribui para o nosso bem, coopera para o nosso bem, coopera para a nossa alegria, como Romanos 8, 28 vai nos dizer. Então o processo da salvação, esse acontecimento da salvação, existe um paradoxo e existe uma tensão também, que é o não. Como compreender a doutrina da salvação é compreender a tensão que existe do já e o ainda não. E já sejamos novas pessoas, já tenhamos encontrado com Cristo, ainda não somos plenamente perfeitos, ainda não fomos plenamente transformados. E aguardamos o momento que acontecerá plenamente. Processo terminado é um processo contínuo, processo que continua. Agora, entrando mais especificamente no capítulo 2 do livro, né, ou no tema que é a ordem da salvação, a questão da ordem da salvação, também é conhecido como Ordo Salutis, que foi um conceito criado por Jacob Karpov em 1737, com o significado claro de ordem da salvação. Já se existia um estudo, já se existia um entendimento de que existia um processo, de que existia uma ordem, porém foi Jacob que trouxe esse nome específico, esse tema específico para esse acontecimento, para essa obra da ordem da salvação. Louis Berkhof, autor de uma teologia sistemática importante para a teologia, ele descreve a Ordo Salutis como o processo pelo qual a obra de salvação realizada em Cristo é subjetivamente realizada no coração e na vida de pecadores. O processo pelo qual a obra da salvação realizada em Cristo é subjetivamente realizada no coração e na vida das pessoas. Então, como a gente já disse antes, é um processo que acontece de forma contínua, começa no coração de Jesus, começa no coração de Deus e continua, se realiza no coração do homem, no coração do ser humano. Dito isso, existem 3, ou pelo menos 3 abordagens diferentes. Não sei se os irmãos vão conseguir enxergar aí, mas existem pelo menos 3 abordagens diferentes, de autores diferentes, sobre como que acontece esse processo, né? Essa ordem da salvação. Mas antes disso, eu vou pedir para alguém abrir em Romanos capítulo 8. Vamos lá, Mateus, bora trabalhar. Romanos 8. Versículo, pode ler o versículo 29 ou 30? Mas essencialmente o versículo 30. Portanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Então, aqui dentro do texto, a gente já enxerga um processo, né? Ou já enxerga diferentes etapas, ou pode enxergar, né, como diferentes etapas que Paulo determina. Deus predestina, Deus chama ou vocaciona, Ele declara justo ou Ele justifica, e por último, Ele nos dá a glória, Ele glorifica ao homem. E aí, John Murray, que está a um lado oposto, a um lado extremo, ele vai dizer que a ordem da salvação, a partir de Romanos 8, mas destrinchando um pouco mais, acontece da seguinte forma: primeiro a vocação, primeiro o chamado, depois a regeneração, em seguida fé e arrependimento, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Ele fala da adoção, em seguida a justificação, justamente pelo texto falar sobre nos declarou justos, e também antes ele falar sobre nós sermos escolhidos, né, como irmãos, né? Jesus ser o primeiro de muitos irmãos, então nós somos adotados como filhos de Deus por causa de Jesus. Louis Berkhof, que vai ali estar no meio de caminho entre o Berkouwer e o John Murray, diz que acontece da seguinte forma: a vocação, em primeiro lugar, em seguida a regeneração, conversão, que inclui a fé e o arrependimento, justificação, santificação, perseverança e glorificação. Então, esses dois autores olham para esse processo da salvação realmente como um processo de etapas, um a um, que primeiro acontece em um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Berkhof, que vai trabalhar na linha mais intermediária, dizendo que isso acontece de forma unitária, mas que sim, existe uma sequência. E Berkouwer vai para o outro oposto, quer dizer que, na verdade, não tem uma ordem. A Bíblia não coloca uma ordem específica, mas ele prefere chamar isso de caminho da salvação, né? Esse processo da salvação que ocorre no homem. Então ele vai dizer, por exemplo, que é difícil você pensar que em algum momento da sua conversão, beleza, você aceitou Jesus. Encontrei Jesus, aí só agora, depois de aceitar a Jesus e conhecê-lo, aí um pouco depois que eu vou receber a minha fé. E antes de receber a fé, eu recebi o arrependimento, e aí só depois que eu recebi a minha fé, aí sim vai começar a santificação. Então as coisas são feitas muito cortadas, né? Etapa a etapa, mas a fé, quando nós olhamos para essa característica, esse aspecto, ela envolve todo o processo. Porque o simples fato de você crer em Jesus, de você acreditar, de você ser convertido ao Evangelho, se arrepender, já é um ato de fé. Então, Berkouwer vai defender esse ponto, dizer que esse processo se mistura. E diante disso existem algumas dificuldades de entender de que esse processo não é um processo engessado, nós não devemos limitar a salvação a um processo ordenado, como se cada passo fosse engessado, rígido. Para começar um tem que terminar o outro. Para começar o outro tem que terminar o anterior, e assim por diante. Como, por exemplo, a justificação e a santificação. Elas não são estágios sucessivos, mas são simultâneos. Você simultaneamente é justificado, é declarado justo, e ao mesmo tempo é santificado. Porque quando Deus te declara justo, Ele te dá um novo status. Ele olha para você e Ele não vê um pecador. Deus olha para você e não vê mais o seu nome, Ele não vê mais o Rendel, Ele não vê mais tudo aquilo que Rendel fez de errado, de incorreto, de pecado. Ele olha para mim e vê Jesus. Ele olha para mim e vê as obras de Jesus sendo realizadas em mim. Então é um novo status definitivo. E já nesse status, já é confirmada a santificação, de forma simultânea. Alguns aspectos podem parecer, né, incompletos. As ordens definidas não abrangem todas as características do processo, por exemplo, como o amor e a esperança, que fazem parte desse processo. O amor encontrado em Jesus, pela sua entrega, pelo seu sacrifício, faz parte também desse processo, certo? A esperança encontrada em Jesus, de que nós estávamos perdidos, estávamos longe e fomos encontrados, ela está também inserida no processo de salvação, mas não é mencionada aqui, então por isso nós não podemos engessá-lo, compactá-los
em alguns 5 ou 6 passos. E aí nós precisamos entender essas diferenças. De entender, né, por que existe essa ordem da salvação, porque nós precisamos entender isso. Existem os atos instantâneos e existem os atos contínuos. Por exemplo, a regeneração, a conversão e a santificação definitiva são os atos que acontecem de forma instantânea, de forma única. De outro lado, alguns atos que são contínuos, que eles continuam, como o irmão Davi colocou, é a santificação progressiva. Ela não para de acontecer, ela não para de evoluir, assim também como a perseverança. Quanto mais tempo passa, quanto mais nós vivemos, mais nós nos tornamos perseverantes, mais nós nos tornamos firmes, mais nós conhecemos a beleza de Cristo e nos aprofundamos na beleza de Cristo, nos aprofundamos no conhecimento de Cristo e nos tornamos mais perseverantes na nossa fé, na nossa caminhada, no nosso compromisso com Jesus. Então, a ordem, na verdade, a forma correta de nós entendermos a salvação é que sim, ela é uma experiência unitária. O processo da salvação, a ordem da salvação, ela é um processo único, unitário, que acontece de forma contínua. Então aqui você percebe que dentro desse pentágono está ali o processo de salvação, que é uma obra, um ato realizado por Deus, e dentro desse processo está a perseverança, que é uma nova vida persistente agora. A gente não vive mais perdidos, como quem é guiado pelo vento, como quem faz o que pensa, o que quer, e depende do dia, depende do humor. Agora nós temos uma vida persistente, que insiste em perseguir um propósito, em perseguir uma vocação. Nós também somos regenerados, isso é, nós encontramos uma nova vida, você recebe uma nova natureza, como Paulo vai dizer também em Romanos no capítulo 8, de que existem as pessoas que são guiadas pela natureza humana e existem as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós recebemos uma nova natureza. Nós somos regenerados. Isso é, um novo espírito, um novo ser está habitando em nós e nós pertencemos a uma outra natureza. É como realmente se antes fôssemos porcos que correm para a lama, que podem receber o melhor banho, mas no momento seguinte eles vão correr para a lama, vão se sujar, vão comer lavagem, vão voltar à mesma vida, e você dá um outro banho, ele volta para a lama de novo, porque é da natureza dele. Agora, quando há uma mudança de natureza, é como se saíssemos desse estado de porcos para ovelhas, que, por mais que sujem, por mais que pisem na lama, por mais que ainda se manchem, querem voltar para a presença do pastor, querem voltar para a presença de Jesus, e serem limpos, e serem santificados, e continuarem o seu processo de santificação, porque nós recebemos uma nova natureza. Então, isso, por exemplo, já responde ao questionamento que podem te fazer, ao que você está fazendo, que eu falei lá no começo. O que diferencia você de mim? O que diferencia um crente de um não crente? É exatamente isso, uma nova natureza. Nós continuamos sim pisando na lama. Nós continuamos sim, muitas vezes até caindo na lama. Mas nós não queremos permanecer lá. Não é o nosso prazer, como vai dizer a palavra, está na lei do Senhor. Nosso prazer está na presença de Deus. E também, contido no processo da regeneração, está a conversão, que contempla a fé e o arrependimento. A conversão é justamente como uma conversão que você faz de carro. Você muda de direção. Você estava indo no sentido norte, e quando você encontra com Cristo, você gira 180 graus e vai na outra direção. É um novo propósito, é um novo estilo de vida. Não existe nada parecido, não existe nada como antes. Não há o que ser resgatado da vida anterior. A gente mudou de rota, a gente vai na outra direção agora. O mundo inteiro está indo para lá. Todos os seus amigos estão indo para essa direção. Todos eles pensam dessa forma, todos eles fazem desse jeito, todo mundo faz igual. Mas nós agora estamos indo para outro lugar.
Por isso é tão estranho viver o Evangelho, por isso é tão estranho praticar o Evangelho no mundo, no lugar onde a gente está, porque nós estamos indo em outra direção. Como eu já mencionei para vocês também, a justificação é o novo status, é a nova forma que Deus nos vê e que Deus opera em nós. Ele nos vê agora como filhos amados de Deus, como filhos regenerados de Deus, como irmãos mais novos de Jesus. E também contido nesse mesmo processo está a santificação, que é uma nova vida, uma novidade de vida progressiva, que não deixa de continuar, não deixa de acontecer e continuará acontecendo cada vez mais, com mais profundidade, com mais conhecimento. Agora, entender esse processo, ou esse ato único de Deus, nos livra de cairmos em algumas inconsequências teológicas ou de alguns erros teológicos da compreensão do processo de salvação. Então, quando você entende que a salvação ela é um ato único de Deus, você entende que não existe degraus de crente, não existem categorias de crentes, não existe um bispado acima da igreja e outro abaixo, onde tem os crentes comuns, aqui a ralé, e no outro degrau tem os crentes plus, né? Os crentes top, os crentes que têm conexão pertinho ali com Deus, eles falam A, Deus ouve, mas os crentes da ralé aqui têm uma dificuldade danada, tem que pegar fila, tem que ver se Deus vai ouvir mesmo, enfim. Mas nessa teologia, que é chamada de teologia de 2 ou 3 estágios, não sei se vocês estão conseguindo perceber ali, ela se demonstra da seguinte maneira. Primeiro você conhece a Jesus, você passa pela conversão, e aí depois que você passa pela conversão, você entra numa nova modalidade que é a santificação total. Ou seja, igrejas que falam que você, na verdade, precisa ter uma vida plenamente perfeita, completamente perfeita, e muitas vezes isso até provoca um determinado isolamento do mundo. Existe até uma dificuldade no sentido da evangelização, porque as pessoas começam a ficar um tanto quanto preconceituosas, porque elas precisam estar num ambiente, né, ou no status de tanta santidade, que elas não podem ter contato com nada, absolutamente nada, que seja fora do ambiente da igreja, ou fora do ambiente cristão. Em segundo lugar, que faz parte da maioria da crença das igrejas pentecostais, você tem o processo da conversão, que é o arrependimento, a fé, a justificação. Você se encontra com Cristo, você recebeu Cristo, você está salvo. Beleza, show de bola, você foi salvo, você vai para o céu, mas agora você precisa buscar o batismo do Espírito Santo. Agora você não pode se acomodar de só ser salvo, você precisa manifestar o batismo do Espírito Santo, que não é o batismo que a gente conhece aqui, de a gente ser, né, receber a aguinha na cabeça ou de mergulhar. Não. Aqui, na verdade, é uma manifestação de línguas estranhas. De que, se você não passou por esse processo de falar em outras línguas, você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo. É até difícil de entender, né? Como assim? Eu recebi a Cristo, então Jesus veio, beleza, encontrei com Cristo, mas o Espírito Santo está ali, e aí? Não vai buscar, não? Estou aqui só esperando você me buscar mais para eu poder entrar também, porque Jesus já entrou. Mas o Espírito Santo está ali fora, só esperando. É esquisito, né, pensar assim. Mas enfim, algumas igrejas pentecostais também entendem da seguinte forma: você precisa passar pela conversão, certo? Se encontrou com Cristo. Na segunda etapa, você passa pela santificação, que vai te levar ao batismo do Espírito Santo. Ou seja, você não está tendo o batismo do Espírito Santo, você não está falando em outras línguas, porque você não está santo o suficiente. Você precisa buscar mais a Deus, você precisa parar de usar bermuda, você tem que usar calça em todo lugar que você vai, porque Deus está vendo você andando em pecado, Deus está vendo você buscando a vaidade. Então, homem aí, para de se depilar,
para de fazer essas coisas do mundo, que isso não é coisa de homem, então você tem que se santificar, tem que deixar essas coisas para trás, que aí sim você vai conseguir chegar no status superior, que é o batismo do Espírito Santo. Mas essa, meus irmãos, infelizmente é uma ideia completamente equivocada do que a Bíblia nos traz como esse processo da salvação. Por quê? Isso pode trazer alguns danos. O fato de você manifestar línguas estranhas, em primeiro lugar, que é muito fácil de se enganar, porque a compreensão dessas línguas estranhas que se tem é equivocada. É você falar coisas incompreensíveis que ninguém entende, que ninguém sabe o significado, mas você falou ali com a língua bolada, agora sim, toma aqui o selo de batismo do Espírito Santo, né? Não sei quem já foi em algum evento aí fora, eu estava num evento uma vez e aí estava lá o louvor muito bacana acontecendo e tal, estava naquele momento ali, inspirado e tudo mais, aí de repente o rapaz pegou o microfone, pegou a Bíblia e leu lá, Atos 2, né, geralmente lê esse texto, e ele lê Atos 2 e fala, você agora que está nesse momento de adoração, aproveite esse momento e começa a falar em línguas. Aí, caramba, é assim, não está lá e começa a falar em língua, vou começar aqui lá. E é isso, estou falando em línguas e pronto, recebi o batismo do Espírito Santo, né? Mas só que o que acontece ali em Atos 2 não é bem isso. Não é uma coisa incompreensível, pelo contrário, era compreendido. As pessoas falavam em outras línguas, isso é, línguas existentes, e quem estava de fora, naquele momento ali, de que judeus vinham de outros países, de outras regiões, que falavam outras línguas, entendiam o que estava sendo falado. E algumas pessoas que estavam de fora, alguns incrédulos que estavam de fora, não conseguiam entender e falavam que eles estavam bêbados, né? Mas sim, eles estavam falando línguas compreensíveis, línguas existentes. Existia significado. Ali, na verdade, estava a realização ou o retorno, a redenção daquilo que aconteceu na Torre de Babel, onde Deus confunde as pessoas que estavam querendo chegar à altura de Deus, colocando outras línguas, e em Atos 2 é tido ali o efeito contrário, onde as pessoas começam a se entender, começam a entender as outras línguas, pela ação do Espírito Santo. Então perceba que é compreensível, é de entender, é de edificar. Como Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, olha, não é para ter essa bagunça, momento de culto, não é para ter essa bagunça, um fala uma coisa, outro fala outra, e ninguém entende nada do que está sendo dito. Não, o culto ao Senhor não pode ser assim, tem que ser ordenado. Se você está querendo falar alguma coisa, ou se você está sendo inspirado e não está compreendendo o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, prefira permanecer em silêncio, até que aquilo faça algum sentido de fato para você, e sirva de edificação para você, e para o seu irmão, e para o seu amigo da igreja, ou amigo de fé. E outra coisa que isso pode provocar é justamente essa coisa de separar da igreja, né? de você ter classes diferentes. Então, aquele irmão ali, aquela irmã ali do coque, ela é batizada pelo Espírito Santo, então ela, meu Deus, ela flutua. Porque ela faz isso, então ela é uma categoria diferente. E aí isso cria pessoas com ego inflado, pessoas com ego superior, só trazendo mal para a igreja, trazendo dificuldades para a igreja. Junto a esse conceito também vem o conceito de cristãos carnais, que foi ali criado pela Scofield Reference Bible, e ela pressupõe que existem homens ou seres humanos divididos em classes diferentes. O primeiro seria o Léo vai me ajudar a falar corretamente aí, né, Léo? É o psúchicos, que é o homem dos sentidos, entregue aos sentimentos, ou seja, o homem natural, o homem que não é regenerado, que pertence à natureza humana. O segundo é o homem pneumáticos, que agora é o homem espiritual, o homem renovado pelo Espírito Santo. E o terceiro a terceira classe seria os sárquicos, que é o homem carnal, isto é, o homem renovado, mas que por andar segundo a carne, permanece como criança em Cristo. E eu já vou pedir para alguém abrir o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso de 1 a 4. Então, essa referência ao homem carnal, que vem dessa interpretação incorreta ou equivocada do processo da salvação,
ele traz essa compreensão, né, ou traz essa compreensão de que existem processos diferentes. Existe um homem não renovado, existe um homem renovado e existe um homem que foi renovado, mas está ali cambaleando, está ainda no leite espiritual. Só para os irmãos entenderem de forma mais ilustrada, seria mais ou menos isso aqui, né? Primeiro, o homem natural, o eu, está aqui no meio, né, sentado no trono da vida. Esse círculo aqui representa a sua vida. Esses pontinhos são as áreas de interesse diversas, né? Família, emprego, enfim. E não conhece ainda Cristo. A cruz está do lado de fora. No segundo, onde o homem é espiritual, ele aceita Jesus e agora Jesus está no trono de sua vida. O ego dele está descentralizado e as áreas da sua vida estão alinhadas com aquilo que Jesus diz. Mas, em terceiro lugar, o homem carnal seria esse homem que não está confiando plenamente em Deus. Então, Cristo está até ali no meio, né? Mas ele está meio de cantinho ali. Ele é mais uma área da vida desse camarada. E o eu dele voltou a ocupar a cadeira do centro da vida dele. E aí, eu quero que vocês leiam aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Quem pode ler? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, está aí a sugestão dessa teologia, vem desse texto, com essa interpretação de que esses irmãos que Paulo está falando aqui, que ainda estão bebendo somente o leite espiritual, não conseguem se alimentar com um alimento sólido, mais firme, são estes irmãos, né, ou este homem carnal, que entendeu a vida em Cristo, mas ainda não coloca ele no centro da sua vida. Só que não é bem essa a interpretação que nós temos, a interpretação que Paulo traz aqui. Porque isso traz algumas complexidades. Quando você lê o texto de 1 Coríntios 13, você percebe que Paulo não está dizendo que eles são cristãos carnais. Na verdade, é um chamado ao amadurecimento espiritual. Porque se você pensar de forma lógica, uma criança, ela não deixa de ser humano porque é imatura. A criança é um ser humano, porém imaturo, porém sem conhecimento das coisas adultas, das coisas maduras, dos compromissos de uma pessoa madura. Mas ela não deixa de ser um ser humano. Ou seja, quando nós entendemos que esse processo, que na verdade é um processo de amadurecimento, nós entendemos que sim, o homem está com Cristo. Cristo está na vida do homem, mas ele ainda precisa conhecer de forma mais profunda, de forma mais madura, ou seja, desenvolver a sua salvação. Porque, como nós já entendemos, naqueles pré-requisitos, a salvação não é uma coisa volátil. A salvação não é uma coisa volúvel, que uma hora sim, uma hora não. Uma hora Jesus está no centro, uma hora ele sai um pouquinho. Às vezes até alguns cultos de jovens, de adolescentes que você possa ter ido, até mesmo na igreja presbiteriana, isso não, enfim, foi um pensamento muito divulgado, né? Permeado pelas nossas igrejas, talvez você foi a algum culto e aí o pastor foi lá e chamou você, falou, meu irmão, você que está há muito tempo na igreja, mas sente que Jesus não está mais no centro da sua vida, sente que Jesus não está mais ocupando o centro da sua vida, ele está de canto, ele está de lado, vem aqui na frente para você trazer Jesus de novo para o centro da sua vida. Né? Ele vem justamente dessa teologia do homem carnal, de que é possível você ter Jesus, mas ele não está tão bem no meio da sua vida. Só que Paulo, por exemplo, em outro versículo, lá em 1 Coríntios também, no versículo 2, ele começa a carta de Coríntios dizendo o seguinte, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes à igreja de Deus em Corinto. Aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser o seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo.
Senhor deles e nosso. Eu sei que é engraçado quando a gente começa a carta de Paulo assim, quando ele convocando os irmãos e depois vem descendo a lenha, né? E pergunta para eles, a Lorena estava até lá nessa semana lá. Vamos lá, então vamos começar. Que vocês querem que eu vá até vocês com a vara ou quer que eu vá com vocês em amor, em sobriedade, né? Paulo já vem, na sequência, ele já vem descendo a lenha, né? Mas, apesar disso, ele reconhece que os irmãos de Corinto são sim irmãos na fé. São sim crentes, de fato, porém imaturos, que precisam de amadurecimento. Então, meus irmãos, quando nós entendemos essa ordem da salvação, a ordem que Jesus faz, realiza esses efeitos em nós, nós conseguimos compreender de forma completa de que existe um propósito, existe um bem maior, um feito maior de Jesus em nós, e esse processo se continua. Nos ajuda também a nos livrar desses equívocos, dessas interpretações incorretas do Evangelho, que podem até mesmo nos fazer crer de forma diferente, crer de forma errada. Achar que, porque hoje eu pequei, porque hoje eu errei, Jesus pediu licença um pouquinho, se afastou de mim, e agora ele não está mais no centro da minha vida, e agora eu preciso buscar Jesus de novo, para falar, Jesus, vem aqui de novo para o centro da minha vida, por favor, por favor, por favor. Porque ela é eficaz, porque ela é perfeita. Não existe espaço para imperfeição na obra que Deus faz na nossa vida. Porém, meus irmãos, é extremamente necessário que nós, de fato, nos esforcemos. Como a gente vai desenvolver esse tema durante esse biênio, o pastor Marcos trouxe, a santidade ao Senhor é necessária para a nossa vida, porque nós estamos, meus irmãos, em um mundo caído. A gente está num mundo terrível. Quem trabalha aí no meio empresarial, no meio dos negócios, no meio das vendas, sabe como que é um ambiente sujo. O ambiente de trabalho, de forma geral, é um ambiente sujo, é um ambiente terrível. É normal a falcatrua. É normal o cortar caminho, dar um jeitinho, esconder umas coisas, passar pano. É normal. É anormal você ser correto. É anormal você andar corretamente. É anormal você viver como Jesus. Quando você de fato começa a ter um compromisso de viver como Jesus, de viver em santidade e se aprofundando na santidade em Jesus, as pessoas, na verdade, até acham estranho. Talvez você pode até receber o rótulo de religioso, de santarrão, de crente chato, enfim. É melhor ser chamado de crente chato do que de crente falso, né? Misericórdia. Mas é necessário que nós busquemos a santidade em Deus. Justamente, meus irmãos, justamente para o testemunho da vida de Cristo. E isso é extremamente importante. Lembre-se sempre disso, não pode se esquecer disso, porque sim, aí sim você vai ser um religioso, aí sim você vai ser um latão vazio. Quando você acha que você ser mais santo, você se tornar mais santo, na verdade é uma coisa para você. Para as pessoas olharem para você e falar, meu Deus, como ele é perfeito, como ele é santo. Olha só esse, meu Deus, falta pouco uma auréola na sua cabeça, de tão santo que você é. Esse processo sim não causa nenhum efeito positivo, nem na igreja, nem fora dela. Pelo contrário, só causa afastamento, só causa discórdia, só causa ego inflado. Mas a santificação, ela precisa trazer para o nosso coração, em primeiro lugar, a humilhação. De nós entendermos o quão pequeno nós somos diante de Deus. Porque de fato é assim, quanto mais nós nos aproximamos da presença de Deus, nos aproximamos da grandeza, da profundidade do conhecimento de quem Deus é, mais nós entendemos, como João Calvino vai dizer nas Institutas, né? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós entendemos quem nós somos. E isto é, quanto mais nós conhecemos a grandeza de Deus, a grandeza da graça de Deus, a grandeza do favor de Deus na sua vida, do amor dele por você, mais você entende o quão pequeno você é, o quão miserável você é, o quão miserável nós somos. E este precisa ser o nosso lugar de miséria, de reconhecimento da grandeza de Deus e de humildade para com outros irmãos, de humildade para aqueles que ainda também não conheceram. Não como essa compreensão errada de que você precisa se isolar do mundo, sair do mundo, sair do meio dos seus amigos, sair do meio da sua família porque eles não são crentes, então você se afasta. Não.
A santificação precisa provocar muito mais um apelo, uma misericórdia no seu coração, uma compaixão no seu coração de trazer as pessoas para perto, trazer outras pessoas a Jesus e testemunhar do amor dele. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Jesus, por este momento de entendermos um pouco mais sobre a obra que o Senhor fez em nossas vidas. Pai, nos ajude a colocar também isso em prática, Pai, que não seja mais um conhecimento apenas para ocupar espaço na nossa mente, mas que seja, Pai, de fato um conhecimento para nos tornarmos, Pai, mais humildes diante do Senhor, mais humilhados diante do Senhor, Jesus, para que o nosso coração seja ainda mais esmagado, ainda mais humilhado, e que nós reconheçamos, Jesus, a grandeza daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz, daquilo que o Senhor fez por nós vindo até essa terra e se entregando por amor a nós. Pai, que nós não desistamos, Pai, que a perseverança seja cada vez maior nos nossos corações, nas nossas vidas, de insistirmos, Pai, em crescer no Evangelho, em crescer nas obras de Cristo, em crescermos em fazer a vontade do Pai, de amar uns aos outros, de pregar o Evangelho e de servirmos uns aos outros, Pai. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos chegando ao fim da nossa EBD de hoje. Lembrando aí que a continuidade do nosso curso de verão vai ser aí domingo e quarta-feira, né? Hoje iniciamos aí com a questão da ordem de salvação. Na quarta-feira nós teremos aí o papel do Espírito Santo. Então não deixe de vir para que a gente possa realmente ter uma compreensão total e geral de todo esse estudo que estaremos fazendo durante esse mês aí de janeiro e parte de fevereiro também. Tá joia? A todos um ótimo dia, um ótimo domingo. Possamos estar aqui à noite também juntos.